Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão de decisões, né? Sobre a questão de escolher. Esse é um dilema que todos nós enfrentamos durante o decorrer de toda a nossa vida, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre uma forma de autoconhecimento. A verdade as nossas escolhas, elas envolvem a questão de autoconhecimento, porque quanto mais nós nos conhecermos, mais nós teremos facilidades em tomar as nossas decisões. E quanto menos nós nos conhecermos, quanto mais distante nós estivermos de nós, mais nós teremos dificuldades em fazer as nossas escolhas. Recentemente eu fiz um artigo, para o site Eu Sem Fronteiras, com esse título, Viver é a Arte de Escolher, e eu resolvi trazer essa reflexão aqui num formato de podcast para vocês. É uma forma mais fácil, vocês podem ouvir enquanto vocês estiverem fazendo alguma coisa, fazendo alguma atividade que dê para ouvir, vocês podem ouvir enquanto estiverem caminhando, enfim, é mais fácil para vocês e também mais fácil para mim, para o YouTube carregar, enfim. Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu peço que aqueles que são inscritos no canal, que ainda não ativaram o sininho para receber as notificações, por favor, ative, porque se você for inscrito, mas se você não tiver ativado o sininho, você não irá receber os vídeos novos, ok? Outra coisa que eu peço é para não esquecer de dar aquela curtida. Creio que se você está comigo aqui até hoje e quase 2 anos de canal, é porque você tem afinidade com a minha energia e com esse canal. Então, vamos curtir o vídeo, caso vocês gostem, compartilhar com aquelas pessoas que vocês conhecem e também deixar o comentário aqui abaixo, interagir, ok, meus queridos? Então, vamos lá. Viver é a arte de escolher, né? Algumas vezes pode se tornar um dilema, né? Fazer escolhas, algumas vezes pode se tornar algo muito conflituoso, muito difícil, justamente por causa de muitas vezes, de nossas inseguranças, de nossas ansiedades, das preocupações, ou até mesmo devido a algum receio que nós podemos ter de não conseguir lidar com o desconhecido dos resultados daquela nossa decisão, né? Ou seja, muitas vezes a gente fica naquele impasse de tomar uma decisão, naquele conflito, justamente pelo medo, né? O medo do desconhecido, o medo do que será, né? O que serão as consequências que chegarão para a nossa vida de acordo com essas nossas decisões. Mas é importante que nós entendamos que viver é a arte de escolher, né? Viver é a todo momento ter que decidir, porque a vida implica em todo tempo que nós tomemos decisões, né? Então, viver é priorizar o tempo todo. Em alguns momentos, nós precisamos abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra, ainda que temporariamente, né? Então, sempre nós precisamos ter esse olhar de entendimento e sabedoria para aceitar essas trocas, porque a vida é feita de trocas. E quando você está escolhendo, você está fazendo uma troca, né? Você escolhe uma coisa quando você poderia escolher outra. Então, você ganha por um lado e você perde por o outro. Então, a vida é feita dessas trocas, dessas escolhas, dessas decisões. Quando nós escolhemos algo, nós expectamos, ou seja, nós esperamos receber algum benefício por nossas escolhas. Ao mesmo tempo em que isso também significa renúncia de algo, é aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Nós escolhemos a todo momento. Desde quando nós levantamos de manhã, nós já começamos as nossas escolhas, ainda que sejam pequenas escolhas.
né? Então, quando você acorda, você já começa as suas escolhas. Você decide ali se você vai tomar café, se você vai tomar chá, ou se você vai tomar um suco, ou se você não vai tomar nada, se você vai ficar sem tomar café. Você escolhe qual roupa que você irá usar, né? Você escolhe a maneira que você irá, qual meio de transporte que você irá para o seu trabalho. E todas as nossas escolhas, sempre haverá perdas em algum quesito, né? E sempre haverá ganhos em outros quesitos. Então, no entanto, o ganho daquilo que você escolheu naquele momento, talvez tenha sido melhor para você, talvez tenha sido melhor para as outras pessoas envolvidas. Mas o que acontece é que muitas pessoas ficam nesse dilema, né? Muitas pessoas ficam nesses conflitos internos quando elas estão diante de uma situação em que elas precisam decidir, né? Então, muitas vezes, por aquele medo, por aquela insegurança, por aquela imaturidade de saber lidar com as suas próprias decisões, elas adotam aquela posição, muitas vezes, paralisada. Ou seja, elas ficam ali paradas, elas não conseguem decidir. E aí, muitas vezes, elas se colocam ali naquele famoso em cima do muro, né? Naquele limbo da vida, né? O que não é nada interessante para essas pessoas. Por quê? Porque quando a gente adota a posição de ficar em cima do muro, a gente está caminhando em uma via contrária às leis universais. Então, por quê? Porque o universo detesta a indecisão, detesta essa passividade e esse medo quando estamos falando no quesito se colocar diante da vida. Porque o universo requer de nós atitude, né? E atitude, decisão. Por quê? Porque para viver nós precisamos nos posicionar, decidir e priorizar, né? Como eu falei mais no início para vocês, a nossa vida ela implica priorizar o tempo todo, né? O tempo todo nós precisaremos escolher coisas e colocar como prioridade em nossas vidas. Se a gente for mais um pouco a fundo na questão da passividade e até mesmo nessa questão da indecisão ou da falta de ação, né? Quando nós estamos falando aqui de eleger prioridades para nossas vidas, nós podemos perceber, gente, que isso acontece quando nós estamos muito mais conectados com o nosso ego do que com a nossa intuição, né? Com o nosso interior, ali com a nossa essência, com o nosso ser. Por isso que nós vibramos no medo do desconhecido, no medo de fracassar, no medo de não dar conta, né? No medo de não conseguir lidar com as possíveis consequências danosas ou, quem sabe, desconhecidas. Então, muitas vezes, esse dilema interno, ele se dá porque nós estamos conectados com a nossa ansiedade, né? Por isso, nós preferimos nos manter seguros, sob o controle e protegidos. Então, quando nós deixamos de decidir para o nosso subconsciente, nós estamos sendo protegidos. Protegidos do quê? É aquilo que eu já acabei de dizer aqui, protegidos de um possível fracasso mais ali na frente, né? Então, às vezes, nós preferimos a certeza, o conhecido, né? As coisas que estão sob o nosso controle, portanto, a nossa zona de conforto, do que apostar no desconhecido, que é, de certa maneira, algo ainda obscuro, né? Algo ainda que nós não temos o controle. Então, gente, quando isso acontece, é certo que nós estamos tentando escolher pelo medo, né? Quando, na verdade, nós deveríamos escolher pelo amor. Por que, gente, que eu digo isso? Porque até mesmo quando nós escolhemos não decidir, não tomar uma decisão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo ainda assim uma escolha.
a escolha de não escolher. E essa decisão, essa escolha de não nos posicionar, é porque nós estamos conectados com medo, né? Com medo. Então, nós escolhemos não escolher porque nós estamos vibrando muito medo, muita insegurança e muita ansiedade. O verdadeiro amor lança fora o medo, né? Essas são palavras que estão escritas na Bíblia. Não é isso, gente? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando nós vamos interpretar um pouco essa frase bíblica, né? A gente chega à conclusão de que? A gente chega à conclusão de que quando nós estamos conectados com a nossa essência, com a nossa alma, né? Nós estamos conectados com o amor. E o amor, ele não sente medo ao escolher. Por quê? Porque ele sabe que as suas decisões serão baseadas no bem maior. Portanto, decidir não é algo difícil e doloroso, pois o amor não possui apego ou tentativa de controlar a vida, de controlar os acontecimentos. O amor não tem um apego de controlar os outros e as situações. Isso é coisa do ego. E é justamente por isso que o ego muitas vezes vibra nesse medo. Porque o ego tem o medo de perder. O ego tem medo de se prejudicar. O ego tem medo de se machucar. O ego não quer perder o controle. O ego se vê em conflito e em sofrimento quando se vê diante de uma decisão. Pois ter que fazer escolhas pode significar perder para o ego. Mas a essência, ela sabe que ela nunca perde, que nada está errado ou fora do lugar, mas que todas as coisas e tudo o que acontece está na perfeita ordem de Deus. Portanto, gente, mesmo quando nós nos deparamos diante de renúncias de uma coisa em detrimento de outra, nós sabemos, se nós estivermos conectados com a nossa essência, com a nossa alma e, portanto, com o amor, nós sabemos que tudo está perfeito. E as escolhas a partir deste momento, elas não são mais problemas, pois elas são para o nosso bem e para o bem de todos os envolvidos, independentemente da escolha que nós precisaremos tomar. Então, sendo assim, quando nós estamos em ressonância com o amor, nós não temos o medo do futuro, nós não temos o medo do nosso destino e, portanto, nós não temos o medo de escolher quando isso for preciso, porque nós sabemos que o nosso destino será baseado e construído com base nas escolhas que fizemos durante a nossa jornada terrestre. E elas não serão mais problemas para nós, pois estarão em ressonância com a nossa essência e com o nosso desejo de alma. Eu digo, as nossas escolhas, elas não serão mais problema. O caminho para que nós consigamos tomar as nossas decisões de maneira tranquila, serena e em paz na nossa vida é o caminho do autoconhecimento. Porque se nós não nos conhecemos, aquilo que eu disse no início do vídeo, vai ficando cada vez mais difícil tomar as decisões. Porque quando nós não nos conhecemos, nós nos conectamos com todas as espécies de inseguranças e de medo do desconhecido e do desejo de controle. Porque acreditamos que isso nos trará uma certa certeza de que tudo poderá correr bem na vida e que de todas as coisas nos trarão segurança, o que é apenas uma ilusão do nosso ego e que não tem nada a ver com a realidade da própria vida. Então, o conselho que eu deixo aqui hoje para vocês é que busquem sempre o autoconhecimento enquanto existir nesse planeta. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus queridos!